Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Pronto, family! Assinei o plano família da Deezer. E o melhor, nós temos 3 meses de graça para testar. Experimente 3 meses de Deezer Family grátis. Até 6 perfis para todo mundo ouvir música e tentar mexer a cabeça assim, no modo offline e sem anúncios. Tá. Fiz um bolo ontem. Fez Quitalac, né? Claro, na minha casa também tem, né? Deu até água na boca? Vontade de comer um doce. Pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? O nome é chipá. Tá na moda. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Aqui em casa tem. Sabe como é o nome do doce? Como? Padim. Tá na moda. Se chipou no sabor, Italac. Lá em casa tem. Italac. Abraão Chaveiro. Ser um chaveiro profissional vai muito além de fazer cópias de chaves. É preciso contar com a confiança e eficiência de profissional qualificado. Abraão Chaveiro oferece o serviço com a rapidez e a qualidade que o cliente necessita. Chaves para residência, veículos codificada, amolamos alicate, tesoura, abertura residenciais e de automóveis. Abraão Chaveiro. Chaves em geral. Ficamos na rua Cônego João Pedro Alves, número 84, no centro, ao lado das Casas Freire. Telefone para contato TIM 99239-5969 ou pelo WhatsApp Vivo 99831-6278. Abraão Chaveiro. Chaves em geral, em Ceabra. Se as ruas estão vazias, a população está em casa e está ligada no rádio e na televisão. Veículos confiáveis e que passam informação de credibilidade. Nas ruas, nas redações e no estúdio, os jornalistas se arriscam para levar a notícia até você. É um serviço essencial. Em todos os cantos do estado, o rádio e a televisão trabalham 24 horas por dia para te ajudar a passar por esta pandemia. Notícias também salvam vidas. Confie no rádio e na TV. Uma campanha da Amist. Ouça nossa rádio também na plataforma online Rádio Box. Na estação é tudo de bom. Estação Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. A partir de agora, as principais notícias da semana. Fique por dentro de tudo. Está no ar. Repórter Estação Pop. Estação Pop News. Muito bom dia para você. Hoje é domingo, dia 3 de maio de 2020, agora 10h03 no horário de Brasília. A partir de agora, atualizando os principais destaques, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece e, claro, fazendo um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Ao vivo para a rede Estação Pop via internet para todo o planeta.
através da Estação Pop News Salvador, Estação Pop Ceabra na Chapada Diamantina, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Barreiras. São emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Oferecimento Café Chapada, 100% café. Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Falou também no oferecimento das farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Aqui ao meu lado, ela, Amanda Rodrigues, me ajudando aqui a destacar os principais destaques, mantendo você bem informado. Bom dia, Amanda Rodrigues. Bom dia, Adson. Bom dia, ouvintes da Rede Estação Pop. E a hora? Agora, 10 horas e 4 minutos. Muito bem. Lembrando que estamos ao vivo no Deezer, no Rádiosnet, CX Rádio, Tudo Rádio, online, Rádios Online, Rádio Box, todas as plataformas de rádios online. Busque Estação Pop Ceabra, Estação Pop News Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Barreiras. Vamos para o Maranhão. Maranhão, decreto com medidas para cumprir lockdown será editado hoje. O governo do Maranhão deve editar medidas para dar cumprimento à decisão judicial que obrigou a interrupção de serviços não essenciais na ilha de São Luís, o chamado lockdown. O bloqueio deve começar na próxima terça-feira, 5, e haverá também restrição de deslocamento na ilha de São Luís, que abarca os municípios de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Passo Lumiar, formando a região metropolitana. O governador Flávio Dino, em entrevista coletiva, fez um balanço das medidas de saúde já tomadas pelo Estado em relação à instalação de UTIs, compra de materiais, além de contratação de profissionais e adiou alguns aspectos do lockdown. E adiantou aí, né, alguns aspectos do lockdown. Bacana. E a hora? Agora, 10 horas e 6 minutos. Horário de Brasília. Muito bem, para você participar, 75999767840. O nosso WhatsApp, mensagem de áudio ou texto. Anote aí, 75999767840. Lembrando que tudo isso no final vira podcast. Vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News ou conteúdos da Estação Pop, são os nossos podcasts. Hora certa, Amanda Rodrigues. 10 horas e 7 minutos. Olha, a lei determina que hotéis de São Paulo recebam trabalhadores da saúde e moradores de rua durante pandemia. O prefeito Bruno Covas sancionou nesta sexta-feira uma lei com novas medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Dentre elas está a de disponibilizar vagas de hotéis para trabalhadores da saúde, moradores de rua e mulheres em situação de violência doméstica. Em entrevista à Rádio Nacional na quinta, o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral dos Moradores de Rua, havia cobrado o uso de vagas ociosas de hotéis como uma forma mais efetiva de garantir o isolamento social dos moradores de rua. A lei sancionada também estabelece que o poder público fica autorizado a requisitar leitos da rede hospitalar privada, a fim de maximizar o atendimento à pandemia da Covid-19. O texto ainda determina o oferecimento gratuito de álcool em gel por todos os estabelecimentos comerciais que podem funcionar na quarentena e que eles reservam a primeira hora depois de abrir o atendimento exclusivo a pessoas acima de 60 anos. Haverá ainda uma ação emergencial da Secretaria de Cultura para auxiliar os artistas impactados pela quarentena e a prorrogação de prazos de alvarás e suspensão de prazos dos concursos públicos. O secretário de Saúde da capital paulista, Edson Aparecido, já afirmou na quinta-feira que a quarentena em São Paulo não se encerrará no dia 11 de maio e que novas medidas mais rígidas de restrição à circulação vão começar a ser adotadas pela Prefeitura.
O índice de isolamento social nessa semana na capital ficou abaixo dos 50%. Já são mais de 18 mil casos na capital, com 1.522 óbitos. E a hora certa? 10h09. Pois é, haverá aí a ação emergencial da Secretaria de Cultura para auxiliar os artistas aí que estão sendo impactados pela quarentena e a prorrogação de prazos de alvarás e suspensão de prazos de concursos públicos. Vamos juntos aí, destacando os principais destaques e também fazendo um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Rede Estação Pop News. A notícia em primeiro lugar. Dois anos após queda de prédio ocupado em São Paulo, famílias continuam sem moradia definitiva. Quem tem os detalhes é Eliane Gonçalves. Fala, Eliane. 1º de maio de 2018. Nesse dia, um incêndio tomou conta do edifício Wilton Paz de Almeida, no centro de São Paulo. No começo da madrugada, o espigão de 24 andares desmoronou. No prédio, que tinha sido a Superintendência da Polícia Federal, viviam quase 200 famílias em uma ocupação irregular. Ainda havia chamas nos escombros quando uma das moradoras, Ana Paula Arcângelo, contou para nossa reportagem como foi fugir do desastre. Todo mundo pensou que era brincadeira do meu filho, mas meu filho começou a chutar os barracos para todo mundo acordar. Tinha muita criança, tem muito idoso que ficou lá dentro, muito idoso. Eu não sei mais o que fazer quando eu vou ficar com meus filhos. 7 pessoas morreram, 2 continuam desaparecidas. 2 anos depois, os sobreviventes continuam sem uma solução definitiva de habitação. Favelas, cortiços e outras ocupações são os lugares possíveis. A casa de 2 cômodos, de tijolos aparentes, no extremo leste da cidade, a 25 quilômetros do antigo endereço, é o novo abrigo de Regiane Oliveira. Em um quarto, as camas dela e dos 4 filhos foram arrumadas para garantir a passagem. No outro cômodo fica a cozinha, mas não sobra espaço para uma mesa. No mesmo terreno, outras 3 casas dividem um lugar. E é aí que Regiane enfrenta um novo desafio, a pandemia do coronavírus. Falar em isolamento nessa situação é uma matemática difícil. Olha, eu tento proteger o meu filho no máximo, mas é muito difícil. É bem difícil onde eu tô morando. Criança precisa brincar, né? Precisa de liberdade. Aí ele não pode ficar brincando. Toda vez que eles vão pra rua, eu pego e falo pra eles entrar pra dentro. É difícil dividir quem tá com as pessoas. É difícil. Em 2 anos, Adilson Silva e a família mudaram de endereço 5 vezes. Foram despejados de 4. Voltaram para o centro de São Paulo e vivem em uma outra ocupação. A estrutura é bem melhor que a do prédio que desmoronou. No lugar de madeirite, paredes de alvenaria dividem os apartamentos. Mas ele tem certeza que os governantes não fazem ideia do que é ficar em casa para quem vive em 12 metros quadrados. É fácil assim para um governador e um prefeito, não estou dizendo que eles estão errados, né? Mas é fácil para eles pedirem que a gente fique em casa, porque eles não sabem o tamanho da casa que a gente vive e não sabem nem que a gente nem casa tem, né? Mas aí vamos fazer o que? A gente temos que obedecer, porque aí está em jogo a vida de nós, mas é assim mesmo, vamos que vamos. Regiane, Adilson, Ana Paula e as outras famílias que sobreviveram ao desastre recebem um auxílio aluguel de R$ 400 da prefeitura. Essa foi a única medida de apoio recebida e só é mantida até hoje por decisão judicial. Para o defensor público da União, João Paulo Dorini, a tragédia continua.
A tragédia, na verdade, ela permanece. Ela teve o desabamento, mas ela permanece como uma política pública frustrada do direito fundamental à moradia. Tirando a parte específica da tragédia do desabamento, é a história de milhões de famílias brasileiras. O que a gente vê é que desde então, 2 anos depois, não existe nenhuma outra política pública efetiva de moradia e habitação para as pessoas. E o que a gente vê, por exemplo, especificamente no caso da cidade de São Paulo, é que antes de tentar resolver o problema da habitação, aumentou-se o número de ações de reintegração de posse dos imóveis públicos que são ocupados por famílias há bastante tempo. Ele calcula que só no centro de São Paulo, pelo menos 10 imóveis da União estão em processo de reintegração de posse. Processos que foram suspensos agora em função da pandemia de coronavírus. Também está parada desde outubro do ano passado a ação civil pública que pede a indenização das famílias que sobreviveram ao desmoronamento e uma decisão definitiva de moradia para elas. No dia 13 de abril, uma portaria do Patrimônio da União formalizou a doação para a Prefeitura do terreno onde ficava o edifício. O projeto é fazer uma parceria público-privada e construir um prédio de moradias populares. Mas a Prefeitura já pediu na Justiça que os apartamentos não fiquem com os sobreviventes do desastre. A justificativa seria uma fila de mais de 22 mil pessoas que também esperam por uma solução de moradia. Adilson não consegue entender por que essa fila existe. Mas aí eu te pergunto, quem fez essa fila ficar desse tamanho? Eu acho que o governo devia pensar mais, e aqui ninguém está querendo passar na frente de ninguém, mas quem sofreu ali foi nós. Na ação, a Defensoria Pública da União argumenta que são justamente as ações de reintegração de posse da própria Prefeitura que não deixam a fila acabar. Dorine explica que a prioridade das famílias que sobreviveram ao desmoronamento é um pleito. Isso não é garantido, mas isso está sendo pleiteado, né? Judicialmente, a gente vai tentar tratativas com a Prefeitura. Infelizmente, em razão da pandemia, muitas das atividades que seriam presenciais, contatos e extrajudiciais que a gente fala, né, acabaram sendo prejudicadas. Mas isso é um pleito nosso, sim. Isso não é garantido, mas infelizmente não está garantido, de fato. Além da ação civil, também está na Justiça uma ação criminal para punir os responsáveis pelo desastre. Essa ação corre em segredo de justiça e até hoje ninguém foi punido. Com a produção de Michele Queiroz. Horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora 10 horas e 16 minutos. Acabei deixando o meu microfone fechado aqui, mas saiu pelo menos a hora certa, né? Muito bem, Brasil, agora 10 horas e 16 minutos. Vamos juntos aí atualizando os principais destaques. E, claro, fazendo também um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Pandemia, com mais pessoas em teletrabalho, surgem novos desafios para funcionários. Quem tem os detalhes é Maíra Heinen. Fala, Maíra. Acordar, tomar um banho, tomar café e ir trabalhar em casa. Diante de um cenário de pandemia, essa é a nova realidade de muita gente quando a sala ou o quartinho de estudos vira o escritório e quando a sala de reuniões é online. Muita gente caiu de paraquedas nessa nova rotina, precisou se adaptar e conseguiu. É o caso do cientista político João Vitor Aguiar, de 23 anos. Há um mês, trabalhando de casa, ele confessa que não gosta muito do modelo home office, mas que se ajustou bem. Tem dado bastante certo, eu acredito que a minha produtividade não caiu. Pelo contrário, eu acho que às vezes, assim, mesmo não gostando de estar em casa, eu acho que às vezes isso ajuda a minha produtividade. Eu vi que tem dias que está até melhor do que no trabalho. Não foi o caso do advogado Cláudio Henrique Costa, de 53 anos. Com hipertensão, ele se encaixa no grupo de risco para a Covid-19, mas o trabalho em casa não rendeu. Mesmo tendo uma condição de risco para a Covid-19, que é a hipertensão arterial, eu não me adaptei ao trabalho remoto, né? Por uma série de circunstâncias
offices, então, assim, mesmo com esse fator de risco, eu tenho ido trabalhar de forma normal. Assim como o advogado Cláudio Henrique, muita gente está com dificuldades de trabalhar de casa, porque os filhos também estão lá e demandam atenção. O sócio-diretor do Instituto Trabalho Portátil, André Brick, estuda o modelo de teletrabalho há alguns anos e ressalta que, nesses casos, é preciso mais do que nunca tolerância, principalmente por parte da empresa. Existem algumas coisas que podem ser realizadas, assim, um revezamento com o companheiro, ensinar as crianças a brincarem sozinhas, mas a dica principal aqui é analisar essa situação com um olhar de tolerância, ter mais flexibilidade com relação a ruídos domésticos, deve haver também uma empatia da parte da empresa, dos gestores, porque é uma situação extraordinária, não houve esse tempo necessário de capacitação, essa implementação de forma gradativa, foi uma coisa feita muito às pressas e muito sem preparo. E para muita gente, na nova realidade, o pijama e o chinelo viraram companheiros do dia todo. Além disso, estar em casa é também um prato cheio para distrações. André Brick orienta que a pessoa procure um espaço mais afastado do burburinho doméstico, crie uma sinalização para mostrar aos outros moradores que está trabalhando naquele momento e ainda que crie rituais de início e finalização do trabalho e se vista para trabalhar. Se vestir para trabalhar, não trabalhar de pijama, porque isso a gente sabe por estatísticas, por estudos, que isso realmente interfere na forma pela qual o trabalho é executado. O modelo de teletrabalho já estava em crescimento antes da chegada do novo coronavírus. André aponta que 45% das empresas já estavam adotando alguma forma de trabalho remoto. Durante o período de isolamento, segundo o Ministério da Economia, 43,74% dos servidores públicos federais, por exemplo, estão em home office. Os dados foram coletados no início de abril. Obrigada, Mayra Heinen. Agora 10 horas e 20 minutos. Muito bem, você está ouvindo o Repórter Estação Pop, a sua revista de todos os domingos, fazendo um resumo de tudo que virou notícia durante a semana e também atualizando os principais destaques para você. No oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso, meu amigo Anderson, grande abraço ao Alex, rapaziada aí do Café Chapada em Ceabra, na Chapada Diamantina, o proprietário Félix, grande abraço, muito bom dia, obrigado pela audiência. Oferecimento Farmácias Carvalho, sua saúde em boas mãos. Nas Farmácias Carvalho tem o nosso amigo Alex. Grande abraço, meu querido. Obrigado pela audiência. Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Meu amigo Will Brasil, grande abraço. Bom dia, querido. Oferecimento também do Atacadão da Madeira. O barato em madeira você encontra aqui. E oferecimento Abraão Chaves, o maior e melhor chaveiro da Chapada Diamantina, em Ceabra. Valeu, Abraão, grande abraço, querido. Flamengo demite 62 pessoas e reduz salários em 25%. O 1º de maio não foi motivo de comemoração para 62 pessoas demitidas pelo Flamengo às vésperas do feriado do Dia do Trabalhador. Após 46 dias de paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube mais popular do país viu-se obrigado a reduzir custos, cortando cerca de 10% dos funcionários. A gente fica triste, sentido, mas não temos muito o que fazer, lamentou José Pinheiro, presidente do Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas. Segurança do Flamengo há 45 anos, Pinheiro pontua que, diferente de outros períodos, os trabalhadores vão receber todas as verbas rescisórias a que fazem jus e folha de pessoal. Poderíamos protestar, mas neste momento não teria jeito, vivemos uma fase triste. O Flamengo também vai reduzir em 25% o salário dos funcionários que ganham mais do que 4 mil. O caminho é o mesmo que outros 80%.
clubes da Série A do Brasil estão adotando. Entretanto, a maioria vem buscando poupar os que ganham menos. O Palmeiras, por exemplo, optou reduzir este mesmo percentual dos rendimentos de atletas e comissão técnica. Horário de Brasília, 10 horas e 23 minutos, 10 e 23. Bom, estamos trabalhando em casa, seguindo aí a quarentena ao pé da letra, Amanda Rodrigues e eu, e nós temos uma bebezinha que não nos deixa trabalhar, não é verdade, Amanda? Essa danada dá trabalho. No meio da leitura da Amanda Rodrigues, a nossa bebezinha veio chamar a mamãe, pedindo carinho, pedindo aí os cuidados que só a mãe garante, né? Eita, meu Deus do céu. Mas assim mesmo a gente segue atualizando os principais destaques. Filho é uma bênção, né? Estúdios improvisados em casa. Estamos seguindo a quarentena e trabalhando em casa. Então a gente está dando aqui essa explicação porque é perceptível aí a voz da bebezinha no fundo dos microfones dos nossos estúdios, né? E a Amanda não sabe o que dizer, né, Amanda? Só sabe dar risada, até porque acaba se perdendo também no meio do trabalho, tem a parte da desconcentração, né? Mas é isso, vamos que vamos, é vida que segue, 10 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Hora certa, Amanda Rodrigues. Agora, 10 horas e 25 minutos. Já colocou a bebezinha na cadeirinha, né? Espero que agora ela nos deixe trabalhar um pouquinho. Vá. Bolsonaro lamenta comércio fechado no 1º de maio e diz que medidas de isolamento não funcionaram. Quem tem os detalhes é Cariane Costa. Fala, Cariane. O presidente Jair Bolsonaro lamentou o comércio fechado em razão da pandemia por coronavírus no Dia do Trabalhador, comemorado nesta sexta-feira. Do aeroporto em Porto Alegre até o Comando Militar do Sul, eu vi 90% do comércio, tudo fechado, numa plena quinta-feira, um dia normal. Amanhã é dia do trabalho, olha que ironia, né? Amanhã é dia do trabalho e estamos proibidos de trabalhar. Mas mesmo assim eu cumprimento todos os trabalhadores, em especial o pessoal da área de saúde. A declaração de Bolsonaro foi feita em sua live semanal nas redes sociais. O presidente voltou a dizer que está preocupado com o desemprego no país e criticou o distanciamento social. Até porque, repetindo, 70% da população vai ser infectada. E pelo que parece, pelo que estamos vendo agora, todo o empenho para achatar a curva praticamente foi inútil. Agora, consequência disso, efeito colateral disso, desemprego. O povo quer voltar a trabalhar. As medidas de isolamento social, como o fechamento do comércio não essencial, estão entre as principais recomendações defendidas pela Organização Mundial da Saúde e adotadas pelas autoridades de saúde do mundo inteiro como forma de conter o avanço da Covid. No Distrito Federal, por exemplo, um estudo publicado pela Universidade de Brasília mostra que sem as medidas de isolamento social, a doença mataria 6.500 pessoas. A capital do país contabiliza até agora 30 mortos pela Covid. Brasília foi a primeira cidade do país a adotar medidas rígidas a favor do isolamento social. O Brasil chegou a quase 6 mil mortos por Covid-19 e passa de 85 mil infectados em todo o país. Bolsonaro também defendeu novamente em sua transmissão a nomeação de Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal. O presidente encerrou a live prestando condolências às pessoas que perderam familiares vítimas de coronavírus.
Agora 10 horas 28 minutos, 10h28. Você está ouvindo o repórter Estação Pop, atualizando os principais destaques para toda a rede, através da Estação Pop News Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista, Estação Pop Ceabra na Chapada Diamantina e Estação Pop Barreiras. Deixa eu mandar um abraço especial para Otávio, tá ligadinho na programação, já deu um salve. Muito bom dia para você, obrigado, querido. Rapaziada aí de Feira de Santana, obrigado, bom dia. Quero mandar um abraço especial também pro Ricardo. Ricardo, ele tá em Vitória da Conquista. Tá ligadinho, tá desde cedo acompanhando a rede Estação Pop. Alô, Mário César, grande Mário, ligadinho também, bom dia, querido. 10 horas 29 minutos, 10h29, horário de Brasília. O estado do Rio Grande do Norte queria reduzir o horário de funcionamento da rede varejista, mas o pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. E quem explica os detalhes é Elisabel Ferrique. Fala, Elisabel. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido do governo do Rio Grande do Norte para reduzir o horário de funcionamento da rede varejista do estado. Por decreto, o governo determinou o fechamento aos domingos e feriados de supermercados e estabelecimentos que vendem alimentos e que usem ar-condicionado. O governo do Rio Grande do Norte alega aumento no número de casos de infectados pelo coronavírus no estado e, com isso, o iminente colapso do sistema de saúde pública e que a decisão foi tomada com base em recomendações da Secretaria Estadual de Saúde. Para o ministro Dias Toffoli, diante da gravidade da situação vivenciada por toda a população diante da Covid-19, é preciso que sejam tomadas medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitando a competência constitucional de cada ente da federação. Porém, no caso do Rio Grande do Norte, segundo o ministro, o Estado não poderia impor restrições à abertura de empresas, uma vez que o governo federal autorizou o funcionamento de supermercados, sem restrições de horário, dia ou do uso de sistema artificial de circulação de ar, e que a decisão do governo estadual de fechá-los aos domingos e feriados não tem amparo de qualquer estudo técnico. Quanto à alegação de poder haver risco de colapso à rede pública de lesão, o presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que o risco hipotético ou potencial de grave lesão aos interesses públicos não é suficiente para o deferimento do pedido de suspensão. De Brasília, Elisabel Ferriche. Horário de Brasília, Amanda Rodrigues. 10 horas e 31 minutos. Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos, todas as plataformas de rádio e podcast, Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Estação Pop News. Estação Pop News. Departamento Comercial 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Rede Estação Pop, via internet para todo o planeta. E hoje em home office, Amanda Rodrigues, bom dia. Amanda Rodrigues. Hora certa, Amandinha Rodrigues. Agora 10 horas e 33 minutos. A mamãe da Linda Alves.
Essa menina dá trabalho, essa Linda Alves, já está entrando aqui novamente nos estúdios. Eita, meu Deus do céu. Essa quarentena está nos dando uma dor de cabeça, hein, Amanda? Dá trabalho, mas estamos fazendo o possível para manter você bem informado, né? Isso mesmo, temos que continuar. Linda. Muito bem. Conselho Nacional de Justiça orienta tribunais a suspender prazo de concursos durante pandemia. Quem conta os detalhes é Elisabel Ferriche. Novamente, Elisabel, venha de lá. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade em sessão virtual, realizada entre 7 e 17 de abril, recomendação aos tribunais para suspender o prazo de validade dos concursos públicos realizados pelo Judiciário. A medida visa evitar prejuízos aos participantes e ao Judiciário diante da impossibilidade de se dar prosseguimento à seleção e à nomeação dos aprovados, considerando a situação atual de pandemia e os riscos sanitários. Pela regra até então em vigor, que fica temporariamente suspensa, os concursos públicos tinham prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período. A relatora da matéria, conselheira Flávia Pessoa, concordou com a proposta feita pela Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça nesse momento de pandemia, como uma ação oportuna para atender ao princípio de economicidade e do interesse público, na medida em que evitará desgastes e perdas de recursos orçamentários usados para a realização dos certames. Os prazos dos concursos serão retomados após o fim do estado de calamidade pública em decorrência do novo coronavírus e dos riscos de transmissão da infecção. De Brasília, Elisabel Ferriche. A Justiça do Distrito Federal prorroga medidas preventivas e retoma prazos de processos eletrônicos. Daiane Garcês. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prorrogou e complementou as medidas adotadas no tribunal para prevenir o contágio da Covid-19. Por exemplo, a partir desta quinta-feira, o acesso a qualquer setor do tribunal só vai ser feito se a pessoa estiver de máscara. As sessões e julgamentos presenciais do 2º grau de jurisdição continuam suspensas, podendo, em processos físicos ou eletrônicos, ocorrer por meio virtual ou telepresencial. Além disso, as audiências em 1º grau de jurisdição vão poder ser feitas por videoconferência. De Brasília, Daiane Garcês. Obrigada, Daiane. Agora, 10 horas e 36 minutos no horário de Brasília. Carretinha de carro mata 2 pessoas em Timóteo. 2 pessoas morreram após serem atingidas por uma carretinha que soltou de um veículo quebrado e invadiu da contramão. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, 29, na cidade de Timóteo, na região do Vale do Rio Doce Mineiro. As vítimas estavam em uma motocicleta na hora que foram atingidas. O condutor, de 49 anos, e o passageiro, de 32 anos, chegaram a ser socorridos no local do acidente, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo a PM, o local que prendia a carretinha no carro se rompeu e desprenderam um do outro. Ao verificar a documentação do condutor do veículo, um rapaz de 19 anos, foi confirmado que ambos estavam em dia. Após a avaliação final da perícia, os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal IML de Ipatinga, cidade da mesma região. O motorista foi encaminhado à Delegacia Civil para prestar depoimento sobre o caso. Horário de Brasília. 10 horas e 37 minutos.
Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Agora 10 horas e 39 minutos, 10h39. A operação na BR-050 resulta em apreensão de grande quantidade de armas no Triângulo Mineiro. Fala, João Costa. Uma grande quantidade de pistolas e fuzis foi apreendida pela Polícia Militar após uma operação na BR-050 entre Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As armas estavam em um carro e 2 pessoas foram presas. De acordo com informações dos militares, ainda foram encontrados na ação caixas de uísque, anabolizantes, eletroeletrônicos e outros produtos que, por não terem nota fiscal, se encaixam como materiais de contrabando. As armas foram encontradas em um compartimento secreto do carro depois que os suspeitos foram levados até a sede da Polícia Federal. Os criminosos alegaram não ter conhecimento do armamento no veículo. Tanto o armamento quanto os demais materiais foram apreendidos. A dupla foi presa por contrabando e descaminho, porte ilegal de arma e comércio ilegal de arma. Do portal Amirte em Belo Horizonte, repórter João Costa. Valeu, João Costa. Motorista morre após acidente na LMG 666, aliás, 626. Isso em Novo Horizonte. Fala, Carolina Marçal. Um acidente na LMG 626 em Novo Horizonte, na região norte de Minas Gerais, aconteceu na noite desta quarta-feira e provocou a morte de um homem de 37 anos. Além dele, um outro ficou ferido. A vítima era motorista e dirigia um carro quando perdeu o controle do veículo e capotou na pista. Ele chegou a ser socorrido com vida pela equipe médica do SAMU, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital. Além disso, ele teve ferimentos na cabeça e no tórax. O passageiro que estava com ele, um homem de 33 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Salinas. A Polícia Civil ainda vai apurar as causas do acidente. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Carolina Marçal. Obrigado, Carolina Marçal. Agora 10 horas 41 minutos, horários de Brasília. E o nosso repórter Estação Pop fica por aqui, prometendo voltar no próximo domingo. A sua revista de todos os domingos. Mas olha, fique ligado, porque ouvinte ligado é ouvinte bem informado. Aqui a gente atualiza os principais destaques a todo momento num plantão repórter Estação Pop, que entra a todo momento sem pedir licença, claro, sem pedir licença, tudo isso para manter você, ouvinte, bem informado onde quer que você esteja. No oferecimento, Café Chapada, 100% café. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Odonto Brava, Abraão Chaves, Atacadão da Madeira e oferecimento da Loja Nélios, famoso por vender barato. Rede Estação Pop. Ao vivo em todas as plataformas de rádios online. No Deezer, no CX Rádio, Tudo Rádio, online Rádio Box. Estamos também no Rádiosnet, em todas. Busque por Estação Pop News Salvador, Estação Pop Ceabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Barreiras. Essas são as emissoras do grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. Rede Estação Pop. Valeu, Brasil, até daqui a pouco. Comunicação, Adson Alves. Rede Estação Pop. Agora também em Vitória da Conquista. Pop
Atenção, comerciantes da região! Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Tá. Fiz um bolo ontem. Fez petalac, né? Claro, na minha casa também tem, né? Deu até água na boca? Vontade de comer um doce. Pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? O nome é chipá. Tá na moda. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Aqui em casa tem. Sabe como é o nome do doce? Como? Padim. Tá na moda. Se chipou no sabor, Italac. Lá em casa tem. Italac. Rede Estação Pop, agora também na cidade de Barreiras. Busque Estação Pop Barreiras. Pronto, Family! Assinei o plano família da Deezer e o melhor, nós temos 3 meses de graça pra testar. Experimente 3 meses de Deezer Family grátis. Até 6 perfis para todo mundo ouvir música e tentar mexer a cabeça assim, no modo offline e sem anúncios. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Estação Pop. Sinta essa energia. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Pop! Tá todo mundo pop! Pop! E pode ser acessado em qualquer lugar do mundo pelos principais aplicativos de celulares. A rádio tem crescido consideravelmente a cada mês, com uma excelente audiência nos Estados Unidos, no Brasil e alguns países como Alemanha e Portugal. Então, se você tem um comércio, um serviço, um produto, Pop, venha ser nosso parceiro. O investimento é menor do que você imagina. Entre em contato conosco. Estação Pop. Pop, pop! Tá todo mundo pop! Às 7 da manhã, muitos risos com a hora do Moção. Pop! Abraão Chaveiro. Ser um chaveiro profissional vai muito além de fazer cópias de chaves. É preciso contar com a confiança e eficiência de profissional qualificado. Abraão Chaveiro oferece o serviço com a rapidez e a qualidade que o cliente necessita. Chaves para residência, veículos codificada, amolamos alicate e tesoura, abertura residenciais e de automóveis. Abraão Chaveiro. Chaves em geral. Ficamos na rua Cônego João Pedro Alves, número 84, no centro, ao lado das Casas Freire. Telefone para contato TIM 99239-5969 ou pelo WhatsApp Vivo 99831-6278. Abraão Chaveiro. Chaves em geral, em Seabra. Você gosta de ouvir reggae? Gosta mesmo? Então você não pode perder todos os sábados e domingos, das 18 às 22 horas, o melhor programa de reggae do rádio. Estação Reggae Roots. Tá todo mundo pop. Treat you right. I wanna love you. Das 13 às 16 horas, tem hora extra. Estação Pop, sem sair de cima. Pop. Ouça nossa rádio também na plataforma online Rádio Box. A
Alô, amigo construtor, quer mais agilidade e segurança na sua construção? Procure a locadora de andaimes Fonseca. Temos preços especiais para você e garantimos total segurança na sua construção. Locadora de andaimes Fonseca. Não tem estresse, não tem dor de cabeça. Chame agora mesmo no WhatsApp 759-9977-1687. Não procure outra. Procure a locadora de andaimes Fonseca. Agilidade e segurança na sua construção. Andaimes para toda obra. Estamos na Rua Teixeira de Freitas, número 120, Boa Vista, Ceabra, Bahia. Caminhoneiros, mais do que nunca essa frase é verdadeira. Nem todos os heróis usam capa. Hoje, mais uma vez, vocês mostram a força e o amor pela nação, dirigindo pelas estradas do nosso Brasil, transportando mais do que alimentos, combustíveis, entre outros suprimentos, transportando esperança. O nosso muito obrigado. Vamos juntos, assim somos mais fortes. Estação Pop. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. As melhores lentes, armações de qualidade, as melhores condições de pagamento da cidade. Aqui tem preço baixo de verdade, vem cuidar da sua visão. Estilos Ótica, um novo conceito pra sua visão. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. Odontobrava, clínica odontológica, dentistas especializados em toda a área da odontologia. Ligue agora, 3331-2684. Estamos na Praça dos Eventos, número 57, no centro. Primeiro piso, Odontobrava, clínica odontológica. Pop. Pop. Estação Pop. Pop.